é que a Justiça condenou o hacker Walter Delgatti Neto por invadir celulares de autoridades e vazar mensagens de promotores da Operação Lava Jato. Quem vai falar mais sobre essa condenação para a gente agora ao vivo é o repórter Igor Damasceno, que já está aqui. Olá, Igor, bom dia para você. Traz os detalhes para a gente. A Justiça considerou vários crimes para proferir essa condenação, né? Principalmente o crime de integrar uma organização criminosa e por invadir dispositivo informático alheio, mas também outros 3 crimes, viu, Adriane? Bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham aqui no nosso Manhã no Ar. Essa condenação de mais de 20 anos de prisão é justamente por causa dessa invasão que ficou conhecida como Vaza Jato. O caso foi em 2019, veio à tona depois de uma operação da Polícia Federal. A PF começou a investigar pessoas que teriam invadido o celular do então ministro da Justiça, o atual senador Sérgio Moro. Foi constatado, de acordo com as investigações, que o responsável por essa invasão e divulgação de mensagens do Sérgio Moro foi o Walter Delgatti Neto. E desde então ele respondia a esse processo, já estava num julgamento em curso, e quando foi ontem, a 10ª Vara Criminal Federal daqui de Brasília o condenou a 20 anos de prisão. O que acontece é que entre as mensagens que foram hackeadas pelo aplicativo Telegram, o Sérgio Moro conversava com procuradores que à época estavam ali ajudando no processo do julgamento da Lava Jato. Nas conversas, o senador Sérgio Moro orientava esses procuradores a seguirem com o processo. Isso colocou em xeque a lisura da Operação Lava Jato e, mais tarde, o Supremo Tribunal Federal acabou usando essa situação para declarar que Moro teria sido parcial no julgamento com o então ex-presidente Lula, que à época estava com esse julgamento em curso. As investigações apontam que o Walter Delgatti, Adriane, ele teria invadido pelo menos o celular de 120 autoridades. Perdão, 120 autoridades, entre elas o ex-ministro da Economia, Paulo Guedes. E então, quando ele percebeu que essas mensagens de Moro colocavam a lisura do processo da Lava Jato em xeque, ele acabou então oferecendo à imprensa a divulgação dessas imagens pelo valor de R$200 mil, todas as mensagens na íntegra. Para a Justiça, o Walter Delgatti, além de invadir a privacidade, que já é um crime, ele teria então agido ali visando o comercial e acabou invadindo também o celular de outras pessoas, de outras autoridades importantes aqui no país. Exatamente por isso que ele foi condenado a 20 anos de prisão. Eu conversei com o advogado do Delgatti, o Arielpido Moreira. Ele disse que vai recorrer da decisão com as instâncias superiores, porque essa condenação é desproporcional. Outras 5 pessoas também foram condenadas nessa operação por integrarem a mesma organização que Delgatti, viu, Adriane? E Igor, a operação, né, a conduta de Sérgio Moro é questionada porque esses vazamentos divulgados pelo hacker indicam essa conversa, mas ainda assim a gente não pode descredibilizar a operação, que hoje é muito questionada, até porque a maior parte das pessoas que foi investigada durante o processo faz parte do atual governo. Mas a gente tem, diante desse cenário, uma devolução de 25 bilhões de reais. Então, se você não cometeu um crime, você não devolve dinheiro. Se está devolvendo o crime devolvendo dinheiro de alguma forma, é porque há, sim, um indício de corrupção. Só a Petrobras recebeu quase 7 bilhões de reais desse montante recuperado através das investigações da Operação Lava Jato. Muito questionada, mas com uma devolução. Inclusive, dinheiro da Lava Jato, recuperado pela Lava Jato, chegou a ser utilizado até mesmo no combate à Covid-19. Então, apesar de ter todas essas questões, eu quero ter esse cuidado de, independentemente da conduta de Sérgio Moro, evidentemente questionada por conta dessa conversa, né? Porque não faz sentido o acusador
conversar com quem vai dar a sentença, né, durante o processo. Isso é realmente questionável e isso pode fazer com que muitas pessoas condenadas, inclusive, consigam se isentar das responsabilidades, mas houve uma devolução de um grande volume de dinheiro aos cofres públicos por conta das investigações da Lava Jato e dos acordos que foram firmados durante esse processo. Esse hacker, que agora é condenado a 20 anos, isso aqui é por conta do vazamento de 2019. De lá para cá, ele não parou, né? Ele não parou, Igor. Inclusive, a gente falava dele semana passada em outro contexto. Agora, as denúncias dele são contra Bolsonaro, contra Carla Zambelli, contra outras pessoas também que ele teria prestado serviços, ou seja, mesmo já com toda essa repercussão lá de trás e com o nome dele envolvido nesses vazamentos, ele continuou praticando os mesmos crimes, né? Porque não estava condenado, tinha condição de fazer isso e o fez. Exatamente. O Walter Delgatti, ele continua preso aqui em Brasília, vai ser transferido para Araraquara ainda nesta semana, num outro processo. Agora, por ele ter invadido o site do Conselho Nacional de Justiça e ter expedido um falso mandado de prisão contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Contra ele também há uma investigação para saber se ele teria ali alguma relação com Valdemar Costa Neto, presidente do PL, e o ex-presidente Jair Bolsonaro, sobre uma suspeita de tentativa de fraude de urnas eletrônicas. Então, é realmente um homem bastante perigoso, que usa a inteligência dele para o mal, né? Ele tem invadido ali sistemas eletrônicos, tem invadido celulares, justamente para flagrar algumas autoridades, mas isso é amplamente ilegal e é por esse motivo que ele já está preso, agora com mais essa condenação. Então, o Walter Delgatti, ele se complica ainda mais com a justiça brasileira, Adriane. Inclusive, durante o depoimento na CPMI, ele foi bem incisivo, né, contra Sérgio Moro, dizendo: eu sei o que você fez, fazendo várias acusações, até porque tem esses vazamentos e, consequentemente, o grampo do celular do ex-juiz, né, que naquela época, né, quando houve esse vazamento, estava na condição de juiz. Agora, Igor, a gente muda de assunto, ou talvez nem mude tanto assim, porque a gente vai falar da deputada Carla Zambelli. Com 9 votos a favor e 2 votos contra, o Superior Tribunal Federal tornou a deputada Carla Zambelli ré por porte ilegal de arma devido ao caso da discussão entre ela e um apoiador do então candidato Lula em uma rua da cidade de São Paulo no ano passado. Traz os detalhes para a gente, né? Agora Zambelli é ré oficialmente. Como é que se desenrola esse caso? A situação da Zambelli também está um pouco mais complicada com a Justiça. O Supremo Tribunal Federal decidiu aceitar essa denúncia que foi oferecida pela Procuradoria-Geral da República. Apenas 2 ministros do STF não concordaram em torná-la ré, que são Cássio Nunes Marques e André Mendonça. Todos os outros concordaram com essa denúncia da PGR. Vamos só contextualizar: no dia 29 de outubro do ano passado, um dia antes do segundo turno das eleições, a Carla Zambelli foi flagrada numa tarde em uma área nobre ali de São Paulo, com arma de fogo em punho, apontando para um homem que mais tarde ela disse ser apoiador do então candidato à presidência da República, o presidente Lula. Na época, ela disse que estava ali sendo importunada por esse homem, se sentiu coagida, então, num ato de defesa, acabou seguindo com uma arma na mão. Só que esse homem, ele registrou um boletim de ocorrência dizendo que foi perseguido, foi vítima de perseguição política ali da deputada federal Carla Zambelli e que foi ameaçado de morte por ela. Também negou que tenha sido importunado. Nas imagens que a gente vê, a gente percebe, inclusive, que ele corre para dentro de um comércio e algumas pessoas ficam assustadas, tentando entender por que aquela mulher, a deputada federal Carla Zambelli, que até então não tinha sido tão identificada pelas pessoas lá que estavam naquela rua de São Paulo, por que ela estava fazendo aquilo. A situação saiu do normal, pegou muito mal para a deputada federal ter esse gesto, apontar uma arma para uma pessoa no meio da rua, e a PGR, então, entendeu que ela estava com uma arma ilegal
e também fazendo um tipo de constrangimento com ameaça e grave ameaça contra uma pessoa no meio da rua. Então, nessa denúncia, a PGR pede a cassação definitiva do porte de arma de fogo de Carla Zambelli, mais o pagamento de R$100 mil em multa. Os ministros da Suprema Corte concordaram, pelo menos a maioria esmagadora deles concordaram, e agora ela se torna ré nesse julgamento. O STF vai julgar se realmente deve fazer com que ela pague esses R$100 mil e se ela tem que ter a cassação do registro de arma. A defesa disse que não concorda e que vai provar a inocência de Carla Zambelli. Adriane. Deixa eu ver se eu entendi. No caso, a Zambelli, ela tem porte, né? Ela tem porte de arma. O problema seria a arma que ela estava portando no dia. Qual seria o problema se ela tem esse porte? O que aconteceu? O problema ali? era justamente a arma. A arma. Era justamente a arma. Ela tem porte, mas a arma estava ali com um registro um tanto duvidoso. E então, por ela coagir, ameaçar uma pessoa, sair ameaçando uma pessoa no meio da rua e constrangê-la com essa arma, então a PGR pede a cassação do registro mais o pagamento de multa. O STF concordou em torná-la ré. Então agora ela vai ser julgada por essa atitude. E se aceitarem, se concordarem, então ela vai ter o registro cassado mais pagamento de multa de R$100 mil. Essa votação, inclusive, que a gente mostrou ainda há pouco na tela, ela se dava para saber se aceitavam a denúncia ou não contra ela. Então, a partir do momento que a maior parte decidiu por aceitar essa denúncia, ela se torna ré e vai ser julgada, né? Então, agora, a questão é avaliar qual tipo de consequência ela pode ter ou se vai ter algum tipo de consequência lá na frente. É provável que tenha e de que forma isso se dá. Ou havendo uma condenação, que nesse caso é no âmbito criminal, ela pode ter consequências políticas, né, Igor? Com certeza. Inclusive, ela já começou a ter consequências políticas por todo o contexto. Por causa dessa história com esse eleitor do presidente Lula, por causa da história do Delgatti, por causa de um xingamento contra um parlamentar. Então, o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados já foi acionado várias vezes contra a Carla Zambelli. A respeito da história do xingamento, ela saiu vitoriosa. Não aceitaram essa denúncia lá no Conselho de Ética da Câmara. Mas tem a situação do Delgatti, tem essa situação do eleitor, então ela está bastante complicada com o Conselho de Ética lá da Câmara dos Deputados. Muito provavelmente, se for condenada ali no STF por causa dessa denúncia da PGR, a situação se complica mais na Câmara. Então já tem muita gente falando a respeito da cassação da Zambelli. E o que eu percebo, isso já é uma opinião minha, o que eu percebo é que os parlamentares ali do Partido Liberal, antigos aliados políticos de Zambelli, estão se afastando dela. Estão vendo que ela está cada vez mais se contradizendo na história do Delgatti e que a PGR bateu o martelo com o aval do STF nessa denúncia na história do eleitor de Lula. Então, para que eles também não se envolvam, não tenham a imagem manchada, eu percebo que alguns parlamentares do PL mantiveram uma certa distância da Carla Zambelli, justamente para não ter o nome relacionado com o nome dela. Então, a situação da Zambelli está bastante complicada, Adriane. E a questão do Delgatti, eu acho que só não complicou ela ainda mais, porque ele não apresentou as provas das coisas que ele falou, né? Tanto contra ela quanto contra Bolsonaro. Se tivesse apresentado, os dois já estariam presos uma hora dessas, pelo menos até aqui. Né, porque o depoimento na CPMI foi um, na Polícia Federal foi outro, no dia seguinte a Polícia Federal foi atrás dele, ele disse que tinha essas provas, se tivesse apresentado, Zambelli já poderia inclusive estar presa, porque as declarações contra ela foram muito incisivas, muito pertinentes. Adriane, a Carla Zambelli ela tem foro privilegiado, por esse motivo ela já está numa situação um pouquinho mais confortável que o Bolsonaro, com a Polícia né? Federal. Inclusive tem alguns interlocutores na PF que falam que ela não está presa justamente por causa do foro privilegiado, já que ela é uma deputada federal. O Walter Delgatti, dizendo ele, que entregou um áudio, uma nova prova na semana passada. Nesse áudio, seria uma assessora da Zambelli confirmando o pagamento nessa contratação na invasão do site do CNJ. Então, é isso que está em curso. Mas o fato é que a Zambelli, ela realmente tem essa situação um pouco mais confortável por causa do foro privilegiado e é exatamente por isso que a base aliada ao governo,
Ou seja, os inimigos políticos de Zambelli estão acionando o Conselho de Ética, porque se ela for cassada, ela vai perder o foro privilegiado, e aí sim ela vai ser presa. Então é uma briga política que está tendo ali na Câmara dos Deputados e que respinga na Polícia Federal. É uma situação bem complicada mesmo. É, uma situação delicada, diferente do Bolsonaro, que não tem mais esse foro, né? A condição dele, na verdade, nem tinha, ele não tem essa possibilidade. Agora ela, uma vez que vira ré, só o fato disso já pode fazer com que a Câmara abra um processo de quebra de decoro parlamentar e a coloque em julgamento. E são os próprios parlamentares que já começaram a pular do barco, né? É como você trouxe as informações para a gente, Igor. E é muito normal, né, quando o cerco está se fechando para não cair junto, as pessoas começam a se afastar, os aliados se afastam rapidamente, é o jogo da política. A gente vai seguir acompanhando, Igor, e vai trazendo informações à medida que os desdobramentos forem acontecendo. Obrigada pelas informações. Quer ficar por dentro de todas as notícias e programação da TV A Crítica? Então já se inscreve e ativa o sininho. E até o próximo vídeo.